cada vez que o mundo ganha essas coisas né, de barulho, fica mais ruidoso e tal, mais eu sinto falta do silêncio, mais eu sinto falta de um tempo dilatado para fazer as coisas, para não fazer nada. O ócio é fundamental na criação, né? O não fazer nada é fundamental. E mais possibilidades de errar, porque é fundamental errar, tentar e errar. O erro é fundamental na obra. O tempo do meu filme, eu acho que aparece um pouco com o tempo que é a vida. O tempo da televisão é completamente distante do tempo da vida. Já que eu não quero com os filmes explicar ou, ou responder nada, eu quero simplesmente compartilhar uma sensação do estar no mundo, por exemplo. O tempo tem que ser aproximado desse estar no mundo. E também tem uma vontade consciente de ir contra essa velocidade que o mundo anda hoje em dia, sabe? Uma vontade realmente de andar na contramão disso, e de forçar um pouco as pessoas a verem que existem outras possibilidades ou outras formas de experimentar a percepção da realidade. Quando você trabalha com imagem e som, o silêncio é fundamental. É uma da mesma forma que o claro e o escuro, o som e o silêncio, né? É uma parte, a outra parte da moeda e todos os meios tons que existem em torno disso. Você mexe com a imagem, você tem ideia do preto e do branco e o que tem no meio disso, né? O silêncio o som é o ruído e o silêncio, né? Então é uma coisa fundamental para você prestar atenção. E é uma coisa muito ausente na grande produção audiovisual do mundo hoje, porque as pessoas acham que se não tiver fala, nem só é o silêncio, é a fala, o texto, né, do ator e tal. Na televisão você não vê silêncio, não existe silêncio na televisão. Né? Se eu tivesse um programa de televisão, seria o silêncio. Já ia chamar o silêncio. Pessoas em silêncio o tempo todo. Quando eu era mais novo, quis ser cineasta. Eu descobri o mundo no cinema. Aquilo que eu falei, eu era um rato de cineclube. Quando uma coisa que te marca aos 17 anos, 16 anos, 18 anos, quando você está, né, na flor da idade, descobrindo aqueles lugares, aquelas formas de ver, aquelas novidades todas, e essa arte tão poderosa de unir tantas coisas numa forma de expressão, eu ficava fascinado com aquilo e quis fazer isso. Me deu vontade de fazer isso e batalhei para fazer isso. Os caminhos que foram diferentes do normal, né? Porque existem cinemas e cinemas. Eu não quis ser o terceiro assistente de câmera, depois o segundo, o primeiro, chegar. Eu fui logo fazendo minhas coisinhas, que eu chamo de cinema de cozinha, né? Despretensiosamente e tal. Né, me achei em alguns lugares ali, nas artes plásticas, exposições, fotografia e tal. E depois a coisa foi acontecendo mais ou menos naturalmente, assim.
quis fazer era encontrar uma coisa que eu gostasse de fazer e que pudesse me expressar, ou comunicar algo, trocar algo com as pessoas, e descobri que eu tinha uma propensão, ou um talento, digamos, maior com a questão do olhar, a questão da visualidade, através de uma câmera, olhar o mundo, compor quadros, né, toda essa questão da visualidade, da iconoplastia e tal, isso é muito forte para mim, né? Eu tenho uma tendência natural a olhar para as coisas e compor elas, entendeu? Então, isso é uma coisa muito natural em mim. Tem gente que não tem isso com a música. Começa blá, 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 faz uma música. Outros com as palavras, né? Em mim é a questão das imagens que foi importante. Foi quem inventou o cinema que descobriu que o cinema é composto de imagens e de som. Dentro do som você tem ruídos de água e palavras, que é um compartimento do som, né? Isso descobriu-se lá, não sou eu. Eu simplesmente estou tentando ajudar, ajudar assim, contribuir um pouco com a verticalidade ou a vertiginosidade dessa potência que pode ser essa relação imagem-som. E não ficar preso a determinadas regras que vêm desde cento e tantos anos atrás, que é fascinante, que eu tenho verdadeiros ídolos, diretores de cinema que são realmente nessa linha do roteiro, roteiros maravilhosos. Você pega um Buñuel, por exemplo, é um roteirista magnífico, né? É um ídolo que eu tenho. Tem cineasta de todo tipo, tem cineasta que é mais artista plástico, tem cineasta que é mais escritor, tem cineasta que é mais fotógrafo, tem cineasta que é mais teatral, né? Eu sou um tipo de cineasta mais imagem-som, mais que busca um pouco mais essa essencialidade que eu vejo no cinema, né? Óbvio que o texto, o diálogo de atores, a dramaturgia, a curva dramática, a narrativa, tudo isso também compõe a história do cinema, né? Mas o que eu vejo em mim, o que eu tenho mais tesão assim, é buscar um pouco essa essencialidade. Nem me assustei aí, essa coisa nem me assustou aí. Cala a boca, cala a boca. Eu falei civil dentro do céu! Eu não sou justiça! Oceano, são babacos, marinheiro marico. Que é Dallas? Eu falei, não conhece.